Olá pessoal, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos à mesa de debate da Mostra do Cinema de John Aconfra, Espectros da Diáspora. Meu nome é Lucas, eu sou um dos curadores da mostra. Só lembrando que a gente vai ter hoje a tradução de livros aqui da Bianca e da Kelly. Só lembrando que essa mostra ela foi feita por várias pessoas, é uma equipe bem grande. Eu queria fazer um agradecimento público aqui por toda a parceria que foi feita para realizar esse evento no Rio, São Paulo, Brasília. A curadoria da mostra feita com o Rodrigo Sombra. Foi ótimo trabalhar com ele. Eu estava fora do Brasil, a gente se comunicando praticamente diariamente, muito intensa a comunicação com ele. Toda a equipe de produção da mostra, Alex, o Pedro, a Marília, o Fausto, outras pessoas que não estão aqui presentes, como por exemplo a Mili e o Arthur, que fizeram a vinheta da mostra. O Luiz Felipe Flores, que fez o site da mostra, o LG, Luiz Gustavo, da projeção, o Luiz Guilherme, também da legendagem, legendagem eletrônica aqui da mostra. Tiveram outras pessoas, só para não esquecer, a Aline Paiva, que fez o catálogo da mostra, que está disponível aqui na balcão de informações, vocês conseguem trocá-lo por 2 ingressos. A equipe também de assessoria de imprensa do Rio, de São Paulo, enfim, são muita gente. Queria agradecer por todo esse apoio, por toda essa parceria, foi ótimo trabalhar com todos. Para essa mesa de debate, a gente convidou a Janaína Oliveira e a Kênia Freitas, 2 pesquisadoras, curadoras, professoras que têm estudado questões que tangenciam o cinema do John Aconfra do Black Audio Film Collective. Eu queria passar primeiramente a palavra para a Kênia, colega de corredor da FRJ. Ela defendeu o doutorado muito antes de mim, eu estou terminando a minha tese, mas a gente se conheceu na ECO, aqui no Rio de Janeiro. A Kênia era pós-doutoranda do programa de mestrado da Universidade Católica de Brasília, doutora em Comunicação e Cultura pela FRJ, mestre em Multimeios pela Unicamp. Formada em Comunicação Social e Jornalismo na UFES, Espírito Santo, realizou a curadoria das mostras Afrofuturismo, Cinema e Música em uma Diáspora Intergaláctica. Foi em 2015, na Caixa de São Paulo. E a Magia da Mulher Negra, no ano passado, no Sesc Belenzinho de São Paulo, e Diretoras Negras no Cinema Brasileiro, na Caixa Cultural de Brasília e do Rio. A Kênia escreve críticas para o site Multiplot e também integra o coletivo Elviras, de Mulheres Críticas de Cinema. Passa a palavra. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite do Lucas, do Rodrigo. Foi, de certa forma, foi uma mostra que eu acabei participando bastante, tanto nos debates aqui em Brasília. Eu escrevi um texto para o catálogo e também traduzi alguns dos textos e assim, para mim foi um movimento bem importante, porque por considerar o cinema do Aconfra um cinema que me instiga bastante, e que para mim tem uma relação afetiva mesmo, porque quando eu comecei a pesquisar futurismo, descobri sobre, ele foi um dos cineastas que eu descobri nesse processo. Eu não conhecia isso, acho que foi mais ou menos em 2012, que eu ouvi falar de futurismo pela primeira vez, e aí fui procurar artistas, fui procurar principalmente filmes, porque me interessava pensar o futurismo dentro desse universo do cinema e do audiovisual. E aí logo cheguei no cinema do Aconfra, cheguei no Último Anjo da História, que é o filme que passou aqui, e alguns outros filmes dele que eu fui ver nesse processo, e foi um cinema que me encantou bastante, e aí que também me encanta por esse lugar de pensá-lo a partir dessa potência de criação estética e política que é o afrofuturismo. É óbvio que ele é um cineasta que vai para além disso, e aí eu acho que essa mostra é bem importante, porque além de passar os filmes, que aí eram filmes quase todos inéditos, acho que no Brasil, se não todos, e que não são fáceis também, muitas vezes de achar na internet, que não tem legenda e tal, ainda tem esse material do catálogo, que é o pensamento mesmo mais escrito do cinema dele, para além dos filmes,
que vem traduzido, né? Eu acho que esse lugar de pensar esses cinemas para além do que a gente normalmente tem acesso, que é um cinema hollywoodiano, que é um cinema branco, que é um cinema que vem, né, ou um cinema europeu de arte, pensar esses outros cinemas que existem, né, que normalmente não fazem parte do nosso circuito. Então acho que esse lugar da mostra, tanto com os filmes quanto com os textos, é bem importante, assim. Aí agradeço aos dois, tanto pelo convite quanto por terem feito, né, assim. Eu acho que a gente tem que ter várias de vários desses diretores e diretoras que a gente não conhece, e que a gente conhece pouco, e que a gente não consegue ver os filmes. Então acho que esse movimento tem que ser cada vez maior, assim, né, das nossas partes. E aí também é um privilégio hoje estar aqui do lado da Janaína, que né, não tinha estado numa mesa juntos, não tinha se visto ainda, mas está em 500 mil projetos juntas, né? Fala semanalmente no Skype. Skype, WhatsApp, tudo liga. E essa possibilidade de estar junto aqui, desse encontro, eu fico muito feliz, assim, acho que muito feliz mesmo, assim. Então, privilegiar, proporcionar esse encontro é muito, muito incrível. E louca pra ouvi-la falar, ela tá aqui toda modesta, mas imagina. Janaína é, assim, a pesquisadora de cinema negro do Brasil. Tá bom, assim, você não tá me ajudando. Não é? Não. Apenas. Não está me ajudando. Não entender. Responsabilidade. Não, mas assim, é incrível estar aqui com você, assim mesmo. Fico muito feliz. E aí, bom, pensei em falar, né, um pouco da relação justamente do afrofuturismo, assim, na obra da Confrá, porque eu acho que para além, né, ele tem um filme, que, como eu falei, que é O Último Anjo da História, que é um filme que trata, né, mais especificamente sobre a questão das tecnologias negras, da cultura negra e da ficção científica, então que é um filme afrofuturista, mas de alguma forma uma grande parte da obra dele trabalha com estéticas e elementos que tem bastante a ver com o movimento. Assim. Eu acho que não só nesse filme que é muito gritante, mas em outras formas dele trabalhar, o afuturismo acaba estando muito presente. Assim. Então, pensei em fazer essa fala um pouco por aí, para a gente abrir para uma conversa e depois fica à vontade também para a gente debater mesmo. E eu acho que primeiro, né, é importante dizer o que é afrofuturismo, que não é uma estética, é um movimento que todo mundo conhece. Assim. O afrofuturismo, para mim, ele faz a junção de duas coisas fundamentalmente, assim, que é o universo das ficções especulativas, e aí ficção especulativa, ficção científica, fantasia, mitologias, enfim, os filmes que trabalham com esse universo imaginativo, e no caso do afuturismo, se junta, né, essa ficção especulativa com as experiências negras. E aí experiências negras, né, tanto de negros de diversos lugares do mundo, assim, dos Estados Unidos, do Brasil e da África e de outras diásporas negras, né. Então essa ideia que eu acho que para mim perpassa uma definição ampla do movimento é isso, juntar a ficção especulativa e juntar a experiência negra como né, a principal, então, quer dizer, narrativas que são afrocentradas. E o termo aparece, e aí assim, aí tem afrofuturismo na música, tem afrofuturismo no cinema, na história em quadrinho, enfim, em diversos campos artísticos diferentes. A gente pode pensar como essa estética se manifesta, né, desde que se trabalha mais ou menos essa ideia das narrativas de ficção especulativa com a experiência negra. E aí o termo aparece pela primeira vez num contexto muito específico, que é o contexto dos Estados Unidos, e pensado, né, pelo Mark Derry, que é um crítico cultural branco, não está vivendo. E ele escreve um texto em 93, em que ele faz entrevista com 3 artistas, pensadores negros, que é o Samuel R. Delany, que é um escritor de ficção científica, a Tricia Rose, que é uma professora de cultura negra, e o Grady Tate, que também é um crítico cultural. E nesse texto, o que o Derry começa a se perguntar nessa conversa com os 3, no ponto de partida do texto, é por que naquele momento, e assim, está nos anos 90,
quando ele olhava para literatura de ficção científica dos Estados Unidos, ele via tão poucos escritores negros. E aí, assim, com duas bases de comparação, de que no campo social e histórico da literatura você tinha muito mais escritores negros do que nesse campo da ficção especulativa, e de que no campo da ficção especulativa você tinha maciçamente uma produção que era de escritores, principalmente homens brancos, né? Poucas mulheres e poucos escritores negros. E aí você tem, né, o Delany, que é quem ele entrevista, que era um expoente, tem a Octavia Butler, que agora está, né, recentemente traduzida no Brasil, mas você tinha poucos outros, né? Você tinha mais alguns, mas você não tinha um campo expressivo. Então ele parte daí para pensar por que essa ausência. E aí, para ele, o ponto do estranhamento que ele vai conversar com os outros, com os três pensadores, a ficção científica normalmente, né, uma base de criação dela é de pensar narrativas de opressão, narrativas de resistência, narrativas em que um sujeito está sendo oprimido pela sociedade e tenta resistir e tenta viver diante disso. E que isso em muitos aspectos, a experiência negra no mundo, a experiência negra. E aí ele está pensando muito, né, nos Estados Unidos, então eu falo, essa é a experiência negra dos negros americanos, né, de serem oprimidos, de estarem sempre tentando resistir a uma sociedade de supremacia branca, a uma sociedade racista, e ao mesmo tempo que a ficção científica, né, que era escrita, se apropriava desse lugar do sujeito negro, ela não era feita nem por pessoas negras, nem com personagens negros, né? Ela era transportada para um universo branco. Então, ele parte um pouco dessa ausência na literatura para se perguntar por que isso acontece, e o que vai acontecendo nessa entrevista, na conversa, e com o pensamento dessas três pessoas negras, é que eles vão vendo que se no campo específico da literatura nos Estados Unidos você não tinha tantos expoentes, você poderia pensar essa junção entre ficção científica, ficção especulativa e experiência negra em outros campos artísticos. E aí ele vai para a música, né, para falar do Sun Ra, que é um jazzista que trabalhava com essa autofabulação de ser alguém que veio do espaço e que estava ali pela música para ajudar as populações negras. Ele vai para o George Clinton, que tem, né, o parlamento funkadélico, pelo funk, pelo soul, que também cria, né, personagens, que também são personagens que vêm do espaço com essa ideia de pela música mudar a situação das pessoas negras e misturando com cosmologias, né, com viagens no espaço, com viagens no tempo, com a questão do Egito. Para o Lee Scratch Perry, que é um jamaicano, que também vai trabalhar a música nessa questão de fabulação, principalmente usando a mitologia egípcia. Quer dizer, ele vai... E aí vai falar do Basquiat, vai falar do Ramgis, vai falar de uma série de outros artistas de outros campos que não estão na literatura, mas que faziam essa junção de ficção especulativa com as experiências negras. E vai dizer, se no campo da literatura isso não se configurou tão forte, se a gente pensar isso para além da literatura, se a gente ampliar, dá para se pensar numa estética, num movimento, em algo que existe de comum sendo produzido. E aí eles vão batizar isso de afrofuturismo, né? Vão usar esse termo pela primeira vez. E aí existem, né, acho que ainda nesse texto, duas questões que a gente pode falar, que a gente acaba voltando bastante para elas, que são duas perguntas que ele coloca e que ele discute, né, com o Delany, a Tricia Rose e o Greg Tate, de dois problemas quando você começa a pensar nessas ficções especulativas negras. A primeira era como é que era a base de pensar esse futuro, né, para a população negra dos Estados Unidos, que é uma população como, né, a população negra do Brasil, que vem no processo de escravização, que vem no processo de opressão brutal e violenta, e que teve esse passado apagado no momento que, né, nossos antepassados são escravizados e trazidos para cá. Você tem uma sistemática da sociedade de apagar as origens das pessoas, então quer dizer, não se deixar falar as línguas, não se deixar manifestar as origens
as questões culturais e religiosas, não separar a família, separar núcleos de comunidades, quer dizer, isolar totalmente aquele indivíduo, para ele não poder manter de uma forma sistemática as origens e a cultura. É claro que a gente sabe que não, sim, as pessoas existiram e muita coisa resistiu, mas sistematicamente o que a sociedade escravagista fazia era tentar apagar essas origens culturais. Então, quer dizer, se você tem todo esse passado apagado, se a gente que é descendente não sabe de que lugar da África, por exemplo, nossos antepassados vieram, né? Se hoje em dia a gente está começando por DNA e por algumas coisas a remontar esse passado. E tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil acontece um processo, né, de quando você tem a abolição, vários desses papéis serem perdidos, queimados, enfim, deliberadamente também apagados. Se você tem toda essa problemática de ficar buscando um passado, de ficar buscando origens, como é que a gente consegue imaginar futuros? Sabe, como é que seria a imaginação desses futuros se uma grande parte do esforço cultural negro era e ainda é esse lugar de remontar origens, remontar passados que foram sistematicamente apagados. Essa é a primeira questão que o texto abre. E aí a segunda questão que o texto abre é a de que, ok, se é possível imaginar futuros, mas que tipo de futuro é esse? Né? É só uma ideia de... E isso eu acho que é um ponto bem importante, de você trocar essa imaginação de futuro branco por pessoas negras e ao mesmo futuro, quer dizer, a gente vai manter o mesmo imaginário capitalista, o mesmo imaginário de opressão, e fazer só essa substituição de pessoas negras, ou de pessoas brancas por pessoas negras, ou a gente está pensando uma outra base de futuro, uma outra base de sociedade, uma outra base de imaginação. Acho que são as duas perguntas que... E é isso, o texto não faz nem questão de responder, ele só joga mesmo de como é que, a partir do momento que a gente está pensando em ficções especulativas negras, essas questões vão atravessar. Lucas, quando a gente vai falar, você fala, E aí quis dar essa base do afrofuturismo para chegar no Último Anjo da História, né, que é um filme do Aconfrade de 95, em que, como eu falei, ele vai justamente trabalhar essa questão das tecnologias negras do século XX com um personagem ficcionalizado pela ficção especulativa, assim. E aí um ponto que eu acho bem importante é que, né, o texto do Derry é de 93 e o filme do Aconfrade é de 95. Eles são muito próximos, assim, do universo, do momento histórico que eles acontecem. E para mim, de certa forma, esse filme do Aconfrade, ele acaba sendo um primeiro momento em que o afrofuturismo ele talvez saia desse lugar externo de um crítico branco pensando o que é o movimento e a ideia do afrofuturismo é desenvolvida por um artista negro, desenvolvida e pensada, né? Porque ele aí vai entrevistar várias pessoas, vai entrevistar o George Clinton, vai entrevistar o Kwame Eshun, que é um pesquisador negro britânico, vai entrevistar, enfim, pessoas que estavam pensando nesse universo do afrofuturismo ou que tinham experiências, né, dentro dessa estética, e vai recontar essa história a partir dessa perspectiva. Então eu acho que ele tem esse lugar, né, que é chamando o texto de refundar o afrofuturismo, mas eu acho que é um pouco isso, assim, ele começa a fazer um movimento que nesses anos que se passam, né, de 93 até agora, de que a ideia do afrofuturismo sai um pouco, né, desse lugar da crítica e desse lugar externo e passa a ser tomada mesmo, passa a ser utilizada mesmo por artistas negros. E aí o movimento ganha um sentido, e aí ele ganha um corpo, e aí ele ganha algo que é para além de alguém dizer que o afrofuturismo é isso ou aquilo, mas o afrofuturismo é algo vivo, né, algo que se faz, que se desenvolve em filmes, em livros, em quadrinhos, etc. Né? Então, acho que esse filme do Aconfrade acaba tendo esse lugar bem importante de ser essa primeira reflexão mais detida sobre o afrofuturismo feita por uma pessoa negra. E que é algo que vai se consolidando nos anos que se passam. Deixa eu achar aqui.
E assim, não sei se todo mundo aqui viu, tem uma figura no filme que é bem importante, que é a figura do ladrão de dados, né? Ele vai, na narrativa do filme, né, que ele vai pensar essas tecnologias, mas ele vai pensar essas tecnologias justamente a partir de um personagem que, né, ele introduz, que guia a narrativa, que é esse ladrão de dados, que vem do futuro. Então ele vem de uma temporalidade futura para a nossa temporalidade de agora, e é dito para ele que, para ele encontrar uma chave de soluções para o futuro dele, ele precisa fazer escavação sobre o que foi a história negra no século XX. E aí, principalmente a história das tecnologias negras do século XX. E aí ele começa, de certa forma, junto com o filme, a entrevistar essas pessoas, a percorrer arquivos, a percorrer imagens, a percorrer filmes, a percorrer lugares, para tentar pensar o que foi essa experiência, para tentar achar a chave que ele estava buscando. Então, nisso já traz uma ideia que é muito do afrofuturismo, e que eu acho que também é muito de outras obras da Confrá, que é você voltar para o passado para pensar de alguma forma o futuro. E isso é justamente também uma daquelas perguntas do texto do Derry, né? Como é que você pensa futuros? E acho que um pouco a resposta que muitas das obras afrofuturistas dão, e que me parece muito a busca também do cinema da Confrá, é que isso tá no passado, tá nessa revisita do passado, e não nessa revisita do passado como algo que você vai remontar, como um passado que você vai fechar, que vai ser totalizado, que é uma história certinha, porque a história negra da diáspora não é isso, mas é um passado que é fragmento, um passado que é memória, um passado que é trauma, quer dizer, que é você revisitar, escavar uma série de imagens, uma série de fatos, uma série de acontecimentos, e você nunca finaliza essa escavação, mas ao mesmo tempo você vai criando, buscando, construindo, imaginando sentidos nesse processo. E aí eu acho que ele faz muito, né, eu nunca sei falar o nome desse filme, mas as canções de Hanson, que, né, é um dos primeiros filmes, é o primeiro? Primeiro longa dele, né, com o Black Film Collective, que eles vão justamente pegar os arquivos, né, trabalhar, por um lado, os motins que estavam acontecendo, que tinham acontecido, as revoltas, né, da periferia negra que tinham acontecido na Inglaterra recentemente, ali nos anos 85, né, quando ele faz o filme, e, ao mesmo tempo, recontar isso com os arquivos das pessoas, dos negros que tinham, né, ido de navio, migrado para a Inglaterra. Então ele faz essa junção daquele momento histórico e daquela ebulição social que acontecia com essa revisita dos arquivos das pessoas chegando, de que é esse processo. E é isso, quando eu digo que ele revisita, é nunca a ideia de necessariamente colocar uma causa-efeito que se explica totalmente, não. Mas é percorrer aquelas imagens, montar aquelas imagens em paralelo aos acontecimentos do presente, para dizer que tem um germe de relação ali, e que não é uma relação que vai se fechar, mas que você pensar esse presente é você trazer o que você puder desse passado para reimaginá-lo junto, assim, né? Colocar essa ideia de temporalidades diferentes juntas, que ele faz no Último Anjo, que ele faz no Nove Musas, que ele faz nas canções. Então, em vários filmes ele vai trabalhar muito com essa ideia de você retrabalha as imagens de arquivo, você retrabalha esse passado que nunca vai se fechar, você traz ele na montagem do filme, sempre numa montagem que não é convencional, que não é explicativa, que não é didática, mas você percorrer esse passado de diversas formas criativas, é uma forma tanto de você reavaliar o presente, quanto de você ir criando futuros, né? E aí, no Último Anjo, de uma maneira muito literal, de que você precisa, né, escavar o passado para achar o futuro. E aí o Último Anjo tem também, né, algo que no próprio título vai muito dessa ideia, que é um título, né, que ele vai buscar do Walter Benjamin, que é essa ideia, né, o último anjo em Benjamin, quer dizer, o anjo da história em Benjamin seria esse anjo que
e ele vai criar isso a partir de uma figura do Paul Klee, mas é um anjo que está olhando constantemente para o passado, que não consegue tirar a visão dele do passado, mas que está sendo empurrado para o futuro. Então ele não deixa de ir para o futuro, mas ele está com os olhos no passado, e o passado está em ruínas, e ao mesmo tempo ele não consegue intervir sobre esse passado, ele só consegue ver, e ele não consegue cessar o movimento de ir para o futuro. Então, também nessa ideia, né, que aí o afrofuturismo vai trabalhar de outra forma, mas quer trabalhar essa relação entre você olhar para o passado e ao mesmo tempo isso ser o movimento de futuro, o movimento de acontecimentos não cessar. E aí acho, né, bem específico que ele busque esse título. E aí acho que tem outras junções, né, que ele faz no filme que são bem interessantes, que a própria ideia, né, que é um termo que ele vai trabalhar muito no filme, que é da conexão nave-mãe, da Mothership Connection, que é uma junção que ele faz entre, né, o título, né, de um álbum do George Clinton, do Parliament Funkadelic, dos anos 70, que é um expoente de afrofuturismo, que, né, é o George Clinton saindo de uma nave espacial, tá, com as pernas para cima, uma capa de álbum bem emblemática, e o álbum chama Mothership Connection. E no filme o que ele vai trazer é que a Mothership Connection, né, que essa conexão nave-mãe, é a África. O personagem vai, e em algum momento o que chega a conexão é a África. Então, dessa junção que de alguma forma o filme trabalha, que é o futuro, o espacial, essas narrativas de ficção especulativa, né, cosmológicas, e ao mesmo tempo uma base de ancestralidade, uma base da África como esse lugar de retorno, assim, e não só de retorno no filme, mas é quase uma relação de não é possível escapar, né? Ele vai percorrendo uma série de coisas e no fim é isso, a África ali naquele momento seria inescapável, né? Seria inevitável, seria quase, né, o destino de futuro também, um destino que é de futuro e de passado. E aí, mais uma vez, nessa conexão de temporalidades que são bem afrofuturistas, né? Deixa eu ver mais que eu anotei aqui. E aí, talvez, né, para começar a encerrar, uma outra ideia que é bem importante, que eu acho que está nesse filme e está em outros, que são elementos de afrofuturismo, seria muito essa ideia, né, de como trabalhar, como pensar a figura do negro diaspórico. E aí isso acho que tem muito a ver com a própria trajetória, né, do Akonfra, que nasce em Gana e que vai muito novo, né, para a Inglaterra e que de certa forma, né, desde criança tem uma educação que é sempre que é uma educação inglesa, né, mas sem sair dessa origem. E aí é uma coisa que negros diaspóricos, né, desse processo tem que lidar, que é com essa dupla identidade, dupla nacionalidade, com esse duplo processo, e que ao mesmo tempo não deixa de ser um processo de também alienação, que eu acho que ele trabalha em alguns dos filmes, que é essa figura que não é a figura, né, de Gana, que não tem identidade de Gana, mas que também não vai ter identidade britânica, porque dentro da sociedade britânica ele continua um estrangeiro, continua o de fora, e aí continua, e é o negro, e é o que não, né, o que está fora do processo de supremacia branca, assim. E aí eu acho que tem isso um pouco no Último Anjo, mas principalmente em filmes, né, o Nove Musas, que tem aquela figura do cara que anda solitário, né, e eu acho que isso expressa muito essa ideia do não pertencimento, da não adequação, e que aí tem muito a ver com essas narrativas de ficção especulativa também, né, dessa figura que é abduzida, dessa figura que não pertence, dessa figura que está numa sociedade em que ela nunca se encaixa totalmente. E aí isso está no Nove Musas, mas aquele personagem que anda e tal, e que vaga, perpassa alguns dos outros filmes, né? Principalmente curtas, tal, ele volta algumas vezes um pouco diferente, tal, mas sempre, né, um homem negro andando muito agasalhado numa paisagem deserta, numa paisagem... Então acho que... E aí é muito essa ideia, né,
do elemento de alienação mesmo, de não pertencimento, de alguma forma. Que aí também tem relação com como você pensa as experiências negras a partir da narrativa. E aí, por fim, eu acho que uma outra coisa que a gente pode conversar depois, que aí no último ano também tem outros filmes dele, que é difícil dizer, por exemplo, classificar o Aconfra dentro de um campo, né? Dizer que ele faz documentário ou que ele faz ficção, ele tem experiências nas duas coisas, e de certa forma acho que uma grande parte dos filmes deles fica no ensaísmo, assim, que seria talvez algo entre os dois. E mesmo quando eu acho que ele trabalha a ficção, ele trabalha uma ficção que é muito baseada na realidade social histórica, quer dizer, sempre pensando a ficção a partir da trajetória de vida dele, a partir das histórias de experiências diaspóricas, mesmo quando não dele, mas mais gerais, ou quando ele vai pegar as figuras históricas, né, que ele trabalha, figuras históricas negras, o Martin Luther King, principalmente o filme do Malcolm X, tal, que é bem encenado, ele parte, né, ele usa essa realidade social, mas trabalha também elementos aí de encenação, elementos de ficcionalização para pensar isso. E por outro lado, ele sempre insere, né, essas imagens de arquivo, esse fragmento de passado que ele vai trabalhar, que ele vai montar nas narrativas, mesmo que seja para ficcionalizar, mesmo que tenha uma história ficcionalizada ali muito grande, ele vai trabalhar muito com imagens documentais e tirá-las de um contexto. E aí essa liberdade de criação também, de como ele vai andando entre os campos sem necessariamente se fixar num... eu acho que é algo bem específico dele, assim, pro cinema que ele quer fazer, que faz todo sentido, mas me parece também ter uma relação com esse tipo de criação que o afrofuturismo propõe, assim, esse tipo de estética que seria algo, né, da ficção especulativa, mas que ao mesmo tempo é muito baseado na experiência negra, e aí, por ser muito baseado na experiência negra, vai, em geral, trazer as questões históricos-sociais. Então essa junção que o cinema dele faz, mas que também é uma junção que a gente vê em outros artistas afrofuturistas. Acho que isso para eu começar, e a gente conversa mais daqui a pouco. Obrigado, João. Obrigado. As perguntas, comentários, deixar para o final, tá? Depois da comunicação da Janaína. Só um detalhezinho, dois filmes do Aconfra foram exibidos no Brasil antes dessa nossa retrospectiva aqui no CCBB. Em 2010, na Bienal de São Paulo, passou As Canções de Hansford, que é esse primeiro filme, esse primeiro longa-metragem do Blackout Film Collective, que a Kenny abordou. Passou aqui e foi a primeira vez que o Aconfra e parte da equipe dele vieram para o Brasil, de São Paulo. E o outro filme que foi exibido aqui no Brasil foi o Projeto Stuart Hall, em 2013, aqui no Rio, dentro do Festival do Rio. Esses foram os dois filmes. Qual? O Rodrigo falou que o Nove Musas também foi exibido no Festival do Rio. Não, acho que no ano anterior. Não me lembro exatamente. Mas antes da mostra, pouquíssimos filmes tinham sido exibidos, alguns, como Canções de Hansford, dentro de um circuito de arte contemporânea, como a Bienal, e outros dentro do circuito de festival de cinema. Passar a palavra agora para a Janaína Oliveira. A Janaína é pesquisadora e curadora, é doutora em História e professora dessa disciplina no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. Onde ela coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. É membro do APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, além de idealizadora e coordenadora do FICINE, o Fórum Itinerante do Cinema Negro. Atualmente professora visitante no Centro de Estudos Afro-Africanos da Universidade de Howard, em Washington, nos Estados Unidos, onde desenvolve pesquisas sobre os cinemas da África e da diáspora. Passo a palavra. Obrigado, Janaína. Obrigada. Dá para falar assim, todo mundo escuta, né? Bom, queria agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje.
dizer que eu estou imensamente feliz, apesar de também de um pouco tensa com essa fala, né? Vou falar sobre isso. Estou feliz de estar com a Kenny, a alegria é recíproca e a admiração também. Assim, a gente, né, vai acompanhando, como pesquisadora, a gente acaba acompanhando os trabalhos das pessoas, estabelecendo diálogos imaginários, né? E aí foi muito bacana, tem sido muito bacana esse processo recente de a gente ter trocado mais, primeiro através da Elviras, né? Depois da Mostra de Leitoras Negras. Estou muito feliz. Podia ter falado mais também, Carlos de Boas, aprendendo sobre afrofuturismo com você. Eu comentei, né, com o Rodrigo e com o Lucas algumas vezes ao longo desse processo, né, enfim, do convite, depois durante a mostra. Infelizmente eu não consegui acompanhar a mostra como eu gostaria, né, por razões outras. Mas eu falei dessa qualidade, né, não só da qualidade da curadoria, mas do evento como um todo, né? O catálogo, que não merece esse nome, é um livro, né? Que eu espero que vocês estejam lendo, tenham lido, né? Assim, porque é dessa natureza, né? A qualidade dos artigos, a possibilidade de ler diretamente, né? De ler em português as entrevistas, né? Os textos do Aconfra, que é também uma singularidade dele, que depois eu vou falar, além de textos de especialistas, né? Enfim, todos os textos, não sei se vocês leram, mas enfim, todos os textos são bárbaros. Não tem um texto que você lê e fala, tá, esse aqui não precisava. Não, todo texto te abre um universo de perspectivas, o que é maravilhoso para quem está como público, mas muito ruim para uma pessoa como eu. Né? Daí a minha agonia, porque as pessoas que são especialistas na obra do Aconfra não estão falando aqui, assim, entendeu? Não sou eu. Então, eu fiquei pensando nisso, né? No que eu ia falar hoje, já tem um tempo que eu fico pensando nisso. Enfim. É uma fala um pouco diferente das pessoas que me conhecem ou que já me viram falando de cinema negro, cinema africano, porque geralmente, né, eu estou falando de temas onde eu estou muito confortável, onde eu domino muito tudo que eu estou falando. E hoje eu resolvi assumir uma condição contemporânea da minha existência, que é um certo desconforto. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar para vocês hoje, as ideias que eu trouxe aqui, elas dizem respeito a um trabalho muito recente de pesquisa que eu iniciei com essa minha ida para Howard, né, em Washington. Eu fui para Howard para poder estudar, basicamente. Eu estou lá como professora visitante, mas eu não estou dando aula regularmente. Isso foi uma opção, né, porque é difícil trabalhar e estudar. Eu acho que, sei lá, quando você está no doutorado, você consegue estudar mais, mas eu terminei o doutorado vai fazer um tempo já, 10 anos, sei lá, 12, assim. E aí, então, basicamente eu estudo sob demanda, né? Eu vou falar, eu estudo, eu vou falar, eu vou escrever, tem lá, mas assim, estudar, né, é uma coisa rara. Então, eu fui para Howard nessa bolsa da Fulbright como professora visitante. Howard é uma universidade historicamente negra, tem a ver com todas as lutas, né, enfim, dos anos 60 nos Estados Unidos, mas eu fui para lá para estudar com o Bai Chan, que é um natural do Ghana, mas está nos Estados Unidos desde os anos 70, meados dos anos 70, 65 por aí, e que é um dos maiores especialistas em cinema africano no mundo, né? Eu acho que ele e o Monte de Awara são os caras, assim, que, né, para quem conhece um pouco de cinema africano, você tem o Osman Sembene do ponto de vista, né, que é o pai do cinema africano, né, a primeira geração. Eles são a primeira geração de intelectuais africanos produzindo sobre o cinema africano. Então, fui para lá basicamente para poder estar com ele, né. E esse trabalho que eu estou apresentando, as considerações que eu vou falar um pouco hoje, tem a ver com ele, assim, né, com esse encontro e com os desdobramentos da pesquisa. Eu fui para lá. O projeto de pesquisa era para comparar as expressões contemporâneas do cinema negro brasileiro e eu saí daqui sem decidir, sem fechar, né, aonde na África eu ia também pegar uma nova geração de cineastas africanos para pensar os modos de produção, enfim, uma dimensão estética, era uma coisa bem vaga mesmo, porque na verdade, assim, é isso, eu queria estudar, né? Então vamos lá, ver o que acontece. Aliás, sobre essa coisa nova, cineastas de nova geração, eu fico muito feliz de ter visto ao longo da mostra essa nova geração aqui presente, né? Porque a gente fica falando de cinema, mas aí a gente que está no contato direto com cineastas, às vezes fica um pouco triste que as pessoas não veem os filmes. Então eu fiquei muito feliz de ver essa nova geração aqui.
vendo assim, não, todas as vezes que eu vi, eu encontrei as pessoas assim, tipo, vendo tudo. Então, assim, massa. Fico feliz mesmo, dá um calor no coração. Então, essa era a proposta inicial. Tá bom. Eu vou chegar na parte que tem a ver com água, claro. Depois, em novembro, eu fui para a Nigéria. Eu fui presidente do júri num festival, no Afrif, que é o African International Film Festival, uma coisa assim. E na Nigéria eu tive contato com uma nova geração de cineastas nigerianos que está num movimento muito singular e interessante, que tem uma pegada afrofuturista nos filmes que fazem. Eles produziram um manifesto que chama Surreal 16, né, tipo Surreal 16, que é super recente, eles começaram isso em 2016. Eles produziram um manifesto meio lá de uma feijoada, meio que contra Nollywood, querendo, né, num diálogo de quebrar os estereótipos de Nollywood. Aí naquele momento eu percebi, eu falei, bom, pronto, entendi por onde começar essa comparação, né, entre essas produções negras no mundo. Então, quando eu voltei para Howard, conversando com o professor Cham sobre isso e todas as possibilidades de expansão nisso, quem mora em Washington também, e é uma pessoa que eu tenho tido contato muito frequentemente, é o Haile Gerima, né, que eu acho que talvez vocês conheçam, que é um cineasta etíope que começou a fazer filmes, né, no final dos anos 60, na Califórnia, que é um dos membros, integrantes, fundadores do movimento, que apesar dele não gostar do nome, é assim que a gente conhece, que é o LA Rebellion, que recentemente teve uma mostra na Janela de Cinema, em Recife também, né, desses filmes. Conversando também com Gerima sobre isso, as outras conexões entre as expressões, né, do cinema na diáspora e na África começaram a se conectar de uma outra maneira, e a pesquisa foi ganhando uma outra dimensão, que era, né, a ideia inicial de começar então nessa comparação entre Brasil e Nigéria, vamos supor assim, já virou uma coisa de pensar como essas expressões se conectam então com o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, no LA Rebellion, com o cinema negro inglês, e aí entra o Aconfra, né, e o trabalho, né, do Black Rock Film Collective, com movimentos que aconteceram no continente africano a partir de meados do final dos anos 70, 80, depois de uma articulação maior da Federação de Cineastas. Então, aquilo que era para virar um artigo, virou um projeto de vida, basicamente, né? E é um pouco essa interface que eu vou falar aqui um pouco, né, do que me interessa e como eu estou abordando essas coisas e quais são um pouco as prerrogativas e como todo esse contato com a obra do Aconfra aqui nesses dias da mostra e os textos do catálogo, na verdade, vem afetando a minha reflexão. Fiquei pensando também que essa foi a imagem, juro, que veio na minha cabeça quando eu estava pensando nessa fala, que ela era tipo uma ultrassonografia de bebê 3D. Vocês já viram? A pessoa te mostra e fala assim, olha que lindo. Aí você olha e fala, nossa, é meio monstruoso. Então, se tiver esquisito o que eu tô falando, porque eu tô achando ótimo, mas assim, porque pra mim tá fazendo sentido. Agora, se pra vocês, né, eu acho que essa é a parte bacana de estar aqui com as pessoas que viram os filmes, é a gente poder trocar, tá vendo? Aí, eu queria que você falasse mais da coisa que você sabe. Eu não sei do que eu tô falando no final das contas direito. Né? Tá. E aí vamos só situar um pouco, né, pra gente entender e aí conectar também com algumas coisas que a Kenia falou, que eu acho que o Lucas também pode colaborar. Porque dos filmes, na verdade, eu tinha visto só 2 antes da mostra, né, e mesmo assim, né, eu vi o Stuart Hall, que era o que eu me lembrava bem, e eu não vou mentir, porque, né, tô velha já pra isso, eu não me lembrava direito, né, eu tinha visto as canções, né, de, como é que fala? Hardware, né, mas eu não tava mais, sabe, eu vi num outro momento da vida, não tava mais, não tinha mais, na verdade eu me senti vendo de novo, né. E mesmo num dos estudos que eu fiz sobre cinema negro no mundo, na verdade, o cinema negro na Inglaterra eram sempre meio que linhas gerais, né? Então, esse contato, digamos, esse intensivo de Aconfra me afetou bastante. Que agora, depois, eu não sei como é que eu vou equacionar isso quando isso aqui acabar, não faço a menor ideia como é que eu vou ajeitar essa pesquisa agora em março, quando eu voltar para Howard, eu não sei mesmo. Mas, enfim, a vida é desse jeito, né? Por exemplo, coisas que
que eu não vou desenvolver aqui, mas que as imagens me suscitaram, né? Essa identidade, né, Kenneth terminou falando um pouco disso, né, dessa identidade contemporânea, que não é uma identidade contemporânea, é da diáspora no sentido ampliado, não só da diáspora africana, né? Isso passa por esse novo modo de reformular as identidades, que desde lá, né, o Stuart Hall, os estudos culturais, o Paul Gilroy, vão falar dessas identidades fluidas, né? Se você for pensar na questão do Stuart Hall com o Caribe como esse epicentro, porque a identidade caribenha é isso, né? As pessoas têm uma diáspora, têm duas diásporas, uma em cima da outra, e a questão da origem, ela se perde, não são três, na verdade, né? Porque vem os africanos para o Caribe, tem uma migração interna nas ilhas, e nos anos 50 tem aquela famosa grande migração para a Inglaterra, né? Que é muito que está presente também nos filmes, nas imagens de arquivos, por exemplo, eu acho que do Nove Musas, né? Que é aquela primeira migração, de caribenhos que vão, né? Não só de caribenhos, tem também os indianos, enfim, mas é aquele momento, né, dos anos 50. O Stuart Hall no da diáspora, acho que o primeiro texto de introdução da diáspora ele começa falando exatamente desse processo, mas que vai só se tornando complexa, mais complexa. Então essa complexidade fluida que o Atlântico lá do Paul Gilroy, né, sabe, das ondas, que ele vai falar, ela só vai piorando, né? E eu fiquei também muito feliz porque, eu não sei se vocês já leram os textos do Kwame Appiah, que também tem essa mesma perfil de nacional, né? Gana, Inglaterra, só que o Appiah ele vem de outro lugar, porque o pai dele era contra o Kwame Nkrumah. Então ele é exilado no momento da independência e não no momento do golpe, como acontece, né? Então ele é super crítico do panafricanismo. E quando eu comecei a ver tudo isso, eu falei, nossa, se ele for parar nesse lugar, eu vou ficar mal. Mas não. Então tem essa questão dessa identidade contemporânea que marca, por exemplo, toda uma geração de cineastas africanos que estão produzindo filmes assim desde os anos 80, depois, né? Tem aquele livro lá daquele ensaísta israelense, Hamid Nassif, é isso? Accent Cinema, cinema com sotaque, trabalhando exatamente, né, não só na diáspora africana, mas na diáspora como um todo, como essas identidades hoje em dia elas já... porque elas vão nessa via, por exemplo, né, de um africano que vai para a Europa, mas eu, por exemplo, né, nas curadorias que eu faço do cinema africano, me deparo com vários cineastas que nascem na Europa e se declaram africanos. São a primeira geração nascida na Europa. Então, assim, né, então, ver todos esses temas presentes, né, na obra é uma das primeiras coisas que me despertou. Outra coisa é essa relação com os arquivos na Inglaterra, né. Por exemplo, no continente africano, a experiência do cinema, o cinema chega junto com a dominação colonial, praticamente. E a experiência inglesa com o cinema no continente africano, ela foi super organizada e sistemática. Ela não deu conta de todas as colônias, mas onde ela esteve presente, ela foi muito pensada mesmo, né? Tem duas experiências, que é o BEC, que é o Bantu Experimental Cinema, e a Colonial Film Units, né? E dá para ver online os filmes produzidos, né, nesse período colonial. E além dos filmes, que na verdade implicavam uma formação de técnicos africanos para a produção de imagem, havia toda uma elaboração sobre o que um africano era capaz de compreender do ponto de vista das imagens do movimento, que é uma coisa horrorosa. Que é a ideia de que você não pode ter movimentos muito bruscos, você não pode ter planos que não sejam os reais, por exemplo. Você não pode ter um plano de uma ave, porque um africano não vai entender esse deslocamento. Isso está escrito, né? Tem tudo aí, tem documentado, e o Thiago de Castro Gomes fez uma dissertação de mestrado na UF sobre isso. Então, vendo essa profusão de imagens de arquivo desse ganês, inglês, da diáspora sendo utilizada, também me levou, por exemplo, a essa ideia. E quando eu fui ler o texto do Kobena Messer, que tem no catálogo, que ele fala dessa necrofilia, né, eu fiquei pensando nessas formas, todas essas ideias, né, dessas imagens recebidas, né, de você
resgatar um passado através de imagens que, na verdade, representam ausências, né, de populações que são historicamente subjugadas, e aí não é, né, tem isso escrito, né, não, sobretudo no que diz respeito aos africanos. Então eu fiquei pensando nisso, né, como coisas possíveis de falar, que não vou falar disso não. Ou então, mais especificamente relacionado ao contexto da África, talvez um filme que eu mais gostei tenha sido o Testamento, né, porque eu acho que ele traz imagens muito fortes, né, eu acho que para uma pessoa como eu, que está muito conectada com eu ensino história da África, né, além da relação com o cinema, do golpe, né? O Gana foi o primeiro país a se tornar independente, né? Então, a imagem do Kwame Nkrumah, assim, ele é um símbolo da independência, né? Um símbolo, ainda que a história da África não é para amadores, né? Ainda que depois todo o sistema tenha tido vários problemas políticos, o unipartidarismo, tudo aquilo que vai acabar não levando ao golpe, tudo aquilo que aqueles que eram contra o Nkrumah desde sempre vão usar como recurso e apoio internacional para dar um golpe de Estado, inclusive com apoio da CIA, vão de algum modo, né, lutar contra esse símbolo. Então ver aquelas imagens também é algo muito forte de como ele trabalha aquilo, naquela tripla narrativa daquela mulher que fala, que tem uma voz que é dela, que depois que não fala por ela, que é a mesma pessoa com aquele sotaque inglês, que fala com pessoas com sotaque de Gana, né? Então, são tantos níveis, né, que, enfim. Mas então, essas são as coisas que a gente podia falar, mas não dá. Mas que me mobilizam, sabe? Que me fazem pensar na minha pesquisa e no impacto, né, do que tem me interessado. O que tem me interessado? Durante muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar com cinema negro aqui no Brasil, o meu trabalho sempre foi de fazer panorama, né? Acabava que era isso. Porque as pessoas não tinham visto os filmes, as pessoas nunca sabiam das histórias, era um outro momento também, não tinha tanto, né, rede social, essa galera que hoje é jovem ainda era mais jovem, ainda não tinha chegado assim, né, para somar. É um pouco cansativo fazer panorama, né? Tem professores, né, que dão aula sabem disso. Chega uma hora que você quer discutir um pouco mais, você quer ir além, mas só que para ir além, você precisa que as pessoas tenham visto os filmes, né, para você poder conversar com elas, né? Então, um pouco desse cansaço, a minha pesquisa, meu interesse, ele vem um pouco dessa exaustão. E quando você se depara com a bibliografia sobre cinema negro no Brasil, ela também tem uma dimensão panorâmica. Em que sentido? Mas não é só no Brasil, não. Na verdade, de um modo geral, os estudos críticos sobre cinema negro, eles têm sempre, muito marcadamente, uma dimensão contextual, né? Então, é sempre uma articulação que fala do cinema, da expressão cinematográfica, na sua relação com a dimensão da política do audiovisual, uma dimensão, enfim, num contexto mais amplo de produção de imagens no mundo, ou seja, de um contexto eurocêntrico, que obviamente são reflexões fundamentais, assim, sine qua non, assim, né? Sem a qual não dá, você tem que entender isso, ponto. Mas e aí? E os filmes, né? Como é que a gente pensa os filmes? Essa é a minha questão atualmente. E aí eu tive a felicidade de me deparar recentemente com um livro de um intelectual do Caribe. Eu não descobri ainda de onde ele é, mas eu sei que ele está dando aula agora em Barbados, que ele escreveu um livro sobre, exatamente, né, ele tem um pouco essa angústia, que eu também tenho, dos estudos sobre o cinema negro, de um modo geral, estarem sempre numa reflexão que é dos filmes para fora. Claro que tem análise fílmica, mas assim, no geral, os críticos vão... O que eu estou falando, por exemplo? O que você vai analisar? Estereótipo. O estereótipo, mas Janaína, está no filme. Está no filme, mas o diálogo é o seguinte, você está dialogando com... Você está no universo de contra-representação. Então, você está dialogando com uma cultura hegemônica, e a partir dessa cultura hegemônica, você combate aqueles estereótipos no cinema. Aí, então, o cinema negro vira o quê? Produção de estereótipo positivo, que também é um problema. A gente pode falar disso depois.
Tem um texto lá, o Robert Stan, né, que é a crítica da imagem anda sempre, ele também tem um texto que está naquela introdução à crítica do cinema, que ele vai falar dessa dimensão do estereótipo positivo. O estereótipo positivo ele é importante, a gente precisa de representações que sejam boas. Né? Até porque, como diz lá o Albert Memmi, que é um ensaísta também keynesiano, né, as populações colonizadas elas sofrem de uma coisa que chama marca do plural. Marca do plural, no que diz respeito às culturas negras, é o seguinte: uma pessoa negra que comete um crime, um homem negro que numa cena de cinema comete um ato criminoso, todos os homens negros são criminosos. Uma pessoa branca que faz qualquer coisa ruim em qualquer filme é só uma pessoa branca naquele momento, naquela cena e tudo passa. Então, assim, os estereótipos positivos, eles surgem nessa verve de combater essa marca do plural. Mas eu acho que, por exemplo, uma das questões que está muito presente em todo esse movimento, né, do cinema negro inglês contemporâneo, porque ele não começa, né, em 85, com o coletivo, é essa possibilidade de você falar de qualquer coisa, de qualquer maneira, e não só assim. Mas isso não é invenção dos caras, né? Isso está, por exemplo, na origem do cinema negro estadunidense. Se você vai olhar os filmes lá da primeira geração de cineastas negros, não tem esse negócio de todo mundo é bacana e todo mundo é bom. O Paul Robinson, que está no filme, né, do McPherson que a gente viu aqui, ele tem personagens assim, marcadamente assim, péssimos. Padre que viola a gente, sabe? Pessoas sem caráter total e absoluto. Então, no começo do cinema negro americano, não é só essa visão dual, dicotômica de contra-representação, né? E eu acho que isso é muito parte dessa, né, da obra do Alan. Então, o que me interessa, na verdade, né, nessa dimensão de sair do panorama? Me interessa pensar uma coisa que, né, uma expressão que Kenya usou algumas vezes, né, como essa experiência negra, ela, no cinema, no audiovisual, enfim, ela acontece em diferentes lugares, ela dialoga. Mas não para fora, porque isso aí a gente já fez, tem um monte de estudos sobre. Eu quero pensar para dentro. Como isso a gente pode identificar isso nos filmes. Dito de uma outra maneira, eu estou interessada na possibilidade de a gente pensar estéticas negras, né, que dialoguem entre si. Né? Como os filmes eles dialogam esteticamente, narrativamente, do ponto de vista da linguagem entre si. Não tem nada a ver em abrir mão de uma... Né? Porque a gente não o mundo eurocêntrico, ele é feito de ou você faz uma coisa, ou você faz isso. Numa perspectiva de uma ecologia dos saberes, como diria o Boaventura Souza Santos, o mundo é do ler. Né? Então a gente quer isso e aquilo. Eu quero o contexto, mas por hora o que me interessa é que a gente... O contexto é prerrogativa, né? A gente tem que entender como é que esses caras estão fazendo o filme. Mas é entender e como isso se relaciona. Não é abrir mão de uma categoria para investir na outra, mas é de fato assistir os filmes e compreender o diálogo que acontece entre eles. Né? Então é um pouco isso que eu estou chamando, talvez, agora de cinema negro. Né? Essa experiência negra que dialoga entre si. Mas isso tudo, sabe, é o meu bebê, 3D. Né? É por aí. Se isso funciona muito, eu não sei, vou descobrir, conto pra vocês depois, né? Mas isso tem a ver, por exemplo, essa ideia de experiência cultural negra, também não é invenção, né? Minha, quem dera. Por exemplo, o Fanon no Pele Negra Máscaras Brancas tem um capítulo que se chama Experiências e Vidas Negras, né? Que é um capítulo que fala exatamente dessa dimensão de uma experiência. Aí que remete dessa forma exógena exterior, né? Porque é uma experiência do racismo, né? A experiência da discriminação, mas ele traz nesse capítulo, agora eu não lembro se nesse capítulo, eu acho que enfim, é no livro, não lembro agora o capítulo, mas ele vai falar dessa impossibilidade, que é mesmo você dominando a linguagem do colonizador, você não fará parte. O que isso tem a ver com o cinema e com esse cinema negro, né? Desde os anos 60, a gente pode traçar aí, né, nesse contexto da história do cinema de um modo geral, né, uma série de modos de produzir filmes que vão começar em meados dos anos 50, 60, no então chamado Terceiro Mundo.
né? Esses movimentos vão ficar conhecidos como terceiro cinema, cinema imperfeito, ou no continente africano, lá, como Sembène vai chamar, do cinema de mégotage. Mégot em francês é a guimba de cigarro. Né? Mégotage, então, é a ideia de que você vai pegar as sobras, aquilo que tem, para construir algo novo. O Mantia Diawara, falando da obra do Sembène, ele vai falar que o mégotage, que esse modo imperfeito de produzir o cinema, é a única possibilidade dessas populações que não fazem parte, como Fanon vai falar, produzir filmes. Então, na verdade, uma nova linguagem é necessária para dar conta dessa realidade. Tá entendendo? Tá concluindo? Né? Tô vendo o nariz do bebê? Então, a ideia é que, na verdade, esses modos imperfeitos de fazer filme são a possibilidade para nós fazermos filmes. Nós que não estamos no centro, e mais ainda, não é só que não queremos ser o centro, porque aí tem uma fala do manifesto do cinema imperfeito que fala assim: todas as formas perfeitas de fazer cinema são reacionárias. Que eu acho não que eu acho que seja isso, mas o que eu acho que é uma provocação interessante para pensar em que medida uma busca por uma linguagem perfeita num termo que não é nosso só nos dificulta. É isso, né? Você não dá conta de... Você quer fazer daquele jeito, você não tem dinheiro, nem as condições, você não tem nada, você não tem nem a formação, nem o dinheiro, nem nada, mas você quer fazer porque você acha que aquilo é cinema, né? Quando, na verdade, se você fizer o cinema daquele jeito, ele não vai dar conta da sua experiência negra. Então, essa... Então, estou interessada nisso, né? O que mais? E também, eu li recentemente, há um tempo atrás, um texto da Bell Hooks, que está num texto que eu anotei. Eu juro que eu fiz uma parada super organizada, que vocês viram que eu não estou lendo papel, né? Mas, enfim, é um texto da Bell Hooks que se chama, vou traduzir, Uma Estética da Negritude, Estranha e Opositiva. É um texto muito bacana, curtinho, né, daqueles esquemas que ela faz, onde ela vai falar assim, que para as culturas negras na diáspora, obviamente ela está falando da experiência dela como uma mulher negra dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? A possibilidade, a estética, a dimensão estética, a fruição estética, a produção estética não é uma coisa dada. Isso obviamente tem a ver com o recorte historicamente de raça, mas também de classe, né? Ou seja, o pobre não tem direito à fruição estética. Fruir. Você não vai, né, ver as... E aí o que ela vai montar, na verdade, um pouco como essa estética negra vai se articulando. E aí são cortes muito parecidos, por exemplo, que o Aconfra faz nos ensaios dele, que eu sugiro que vocês leiam e fichem. Por exemplo, com o renascimento do Harlem, que é um primeiro momento onde você tem... Porque a primeira coisa para que você acha, né, você possa, de alguma forma, ter uma dimensão estética na sua vida, é compreender que arte não é uma coisa da alta cultura. Eu não vou discutir essa ideia de alta cultura, cultura popular, enfim. Mas o Harlem, a renascença do Harlem, ela tem isso. Mas só que nos anos 60, vai ter uma outra virada do ponto de vista nos Estados Unidos da compreensão das estéticas negras, muito marcada pelos movimentos de direitos civis, que na verdade acaba sendo, eu acho, uma dimensão que também nos marca aqui no Brasil. É que vai atrelar a experiência negra, a experiência cultural negra, a experiência estética negra aos pressupostos do movimento negro, às lutas do movimento negro. Aquilo que é definido nesse contexto social e político do que é ser negro. Qual o problema disso? O problema de tudo aquilo que não se enquadra nesse pressuposto é menos negro, é assimilado, enfim. Aí, por exemplo, vendo os filmes do Aconfra, né? 9 Musas. Eu não trouxe caderninho, mas eu anotei as citações, quer dizer, de quem eram as citações, né? Eu acho que assim, talvez tenha um Fanon ali. Não, tem alguém preto? Peraí, tem sim. Tem uma. Rabigana Tagore, que é indiano. Acho que não tem nenhum autor negro. Então, nessa cartilha dos anos 60, 70, que permeia muito do nosso imaginário sobre o que é uma expressão negra culturalmente, esse filme já ia rolar aquele veto. Aí
o Aconfa já ia entrar naquela categoria muito usada na discussão pós-colonial, né, do negro assimilado, que é aquele que de algum modo, né, colou nos valores do seu colonizador, do seu opressor, né. Então, quando a Bell Hooks vai trazer essa discussão, a ideia é exatamente a gente sair desse lugar onde a gente limita as experiências negras a esses parâmetros. O que não é fácil. É muito mais confortável, sobretudo para nós negros, ficarmos dizendo que isso aqui é coisa preta e aquilo não é. Mas, do ponto de vista da expressão cultural negra, e quando ela vai para o cinema ainda mais, a meu ver, isso sou eu pensando, eu e meu bebê feio, que não é interessante. A gente teve essa conversa recentemente, né? Aí a gente ouviu uma frase assim, pô, sai de cima do muro. Não, eu não estou em cima do muro, sabe? Eu estou botando meu pé muito seriamente no outro lugar. Eu literalmente, por exemplo, por que isso me aflige? Porque eu quero que as pessoas no cinema negro brasileiro contemporâneo produzam filmes sobre absolutamente qualquer coisa. Qualquer possibilidade narrativa. Eu acho que existe, enfim, nessa minha pesquisa eu já escrevi, estou terminando um artigo sobre cinema negro contemporâneo brasileiro, onde eu inventei algumas categorias do que eu vejo que as pessoas ficam fazendo filme, né? Então tem um filme que fala da questão da ancestralidade, tem um filme que vai falar, são filmes meio de uma expiação das dores históricas, né? Vão falar da opressão no cabelo, vão falar da discriminação, vão falar das várias formas do racismo. Tem os filmes que falam, e aí que começam a chegar próximo a essa possibilidade que eu estou falando agora, de você falar de qualquer coisa, da expressão do cotidiano, pura e simplesmente. São filmes onde um contexto de ser negro está totalmente presente, mas ele não é a pauta. Vou dar exemplo, Café com Canela. Nada. São filmes do cotidiano. Ser preto está ali, toda a dimensão da vida de ser uma pessoa preta, dessa experiência negra. Mas isso não está... Né? Quem viu o filme está entendendo? Posso publicar? Mas eu acho que isso é um movimento contemporâneo. Mas a gente está aqui no Brasil em 2018. E o coletivo, né, do Aconfa, eles começaram a fazer isso de cara, porque eu acho que é isso que é a dimensão, para mim, que sempre saltou aos olhos quando eu comecei a estudar o cinema negro inglês, né? Que vem desde os anos 60, que aliás tem uma característica super interessante, que o cinema negro inglês ele começa feito por pessoas que não são inglesas, né? O primeiro filme que é considerado o primeiro filme negro, sei lá, os arquivos lá do British Film Institute, é um filme de um sul-africano, né? Mas que é sempre também muito marcado por essa pauta interracial, que é a história do menininho e de uma menininha que ficam amigos, né? Depois você vai ter talvez o grande clássico, né, que marca é o Pressure, né, do Horace Sauvé, que é um filme que dialoga, né, muito, por exemplo, com a estética e a dimensão do LA Rebellion, né, com os filmes, por exemplo, né, do Burns, essa ideia de uma periferia, de como essa identidade se afirma na periferia. E você vai ter essa geração dos anos 80, que aí já chega num outro lugar. Tem um texto no catálogo, que para mim, na verdade, foi um texto que mais me afetou e que dialoga muito também com esses recortes que eu vou fazendo, né, na pesquisa, que é essa possibilidade dos anos 60, 70 na África, depois 60 nos Estados Unidos, né? Que eu estou falando exatamente desse movimento através, né, daquela questão, né, do mundo digital, daquilo que ele representa, né? Então, acho que, basicamente, já tipo encerrando, né, o que me interessa pensar e o que a obra do Aconfa e toda mostra, na verdade, aquilo que eu pude ver, infelizmente, trouxe para mim, na verdade, foi potencializar essas questões, essa reflexão de você pensar essa extrapolação, porque eu acho que essa ideia de tudo que eu vejo e leio é isso. É uma extrapolação, mas extrapolação parece uma coisa ruim, né? Mas não é não, extrapolar é bom. E caber não é legal, assim, tipo, né? É um desconforto, mas assim, né? Os gregos tinham um conceito aí que é híbris, aquilo que sobra, mas é aquilo que também gera, né? Eu acho que tem isso nos filmes, tem isso
na postura física, no sentido de que não é a galeria, não é o cinema, é a galeria, pode ser a rua, pode ser, enfim, sem limites. É do ponto de vista dos temas, é do ponto de vista das inferências, ao mesmo tempo que várias coisas se repetem, tem marcações que se repetem ali, inclusive até imagens meio de arquivo que se repetem, né, nos filmes. Então tem uma relação com a memória que também é muito inovadora, né, que é uma atualização no sentido over-deleuziano, né, na verdade, de você pega e realmente você vai pegar uma série de imagens que não são daquilo que você está falando e vai dar para elas uma outra possibilidade, né, que é subverter, inclusive, a ideia do que seja um arquivo, sei lá, os arquivistas que me perdoam. E nesse texto, e aí eu vou ler, se eu achar a citação, ele termina com... Como é que eu não vou achar nada disso? Eu numerei as páginas e tudo, gente, espera aí. Ele termina, né, nesse texto que chama de Digitopia e Espectros da Diáspora. Ele vai falar várias coisas interessantes. É nesse texto que ele fala daquela questão, porque ele vai construindo uma série de tiranias ou de obstáculos que, na verdade, esses cinemas que eu estou me referindo também vão enfrentando. Mas o que é muito interessante, peculiar, é que quando ele vai falar da produção do coletivo, ele tem a compreensão de que eles estão num outro lugar naquele momento quando começam a fazer os filmes. Então isso acho que para mim, como pesquisadora, uma das coisas mais interessantes no Aquafra, que é essa capacidade de escrever de compreensão, escrever sobre si mesmo, sobre os movimentos que estão fazendo, e de falar sobre isso, e de publicar sobre isso, né, de algum modo. Cara, além dos filmes e tudo que ele produz, mas porque os filmes é o que você espera de um cineasta, entende, assim, né? Esse tipo de reflexão, que aliás eu acho que os cineastas negros brasileiros podiam começar a fazer também, que eu acho, enfim, que eu fico muito impressionada. Não, né? Acho que ele quebra com essa outra coisa, a possibilidade, né, de ser preto e erudito. Você sabe que isso também não agrada ao mundo do universo eurocêntrico, né? Que você tem essa... Por isso que eu acho fantástico, né, Nove Musas. Porque é isso, né? Enfim, e no final desse texto, onde ele vai desenvolvendo várias coisas, e aí ele faz aquela menção, né, a essa possibilidade de, em percorrendo essas experiências negras e seu anseio para a realização de qualquer coisa, enfim, historicamente, dessa expressão do digital, dessa possibilidade narrativa, que no final das contas, né, a gente pode se libertar, por exemplo, da tirania da história e escrever uma outra história para essas representações, para esse modo. Representação não é só a palavra, porque para essas linguagens que surgem nesse cinema negro independente, né? Isso sou eu lendo isso, tá, gente? Não é ele não, vocês leram o texto. Mas enfim, aí ele conclui dessa maneira o texto. Em outras palavras, para mim parece haver modos pelos quais alguém poderia reconfigurar a história do cinema sem mencionar Méliès ou Godard, e ainda assim ser igualmente legítimo, porque as questões que esta nova história iria levantar seriam igualmente pertinentes e igualmente reais. Então, quer dizer, você passar por essas experiências culturais negras é essa outra possibilidade. É claro que eu não tenho a pretensão de ser essa pessoa, porque eu não acho que isso seja trabalho de um crítico, eu acho que isso é um trabalho dos cineastas, né? Mas, enfim, estou querendo contribuir no rolê. Obrigada. Obrigado, Janaína. Nós temos pouquíssimo tempo, nós temos 15 minutos. Eu queria já abrir o microfone para pergunta de todas e todos, comentários, perguntas, questões. Tem microfone? Tem. Quer falar? Oi? Se não tiver ninguém. Oi, boa noite. Adorei a fala de vocês. Meu nome é Bruno. E, bem, eu fiquei um pouco... Eu começo a falar sem saber exatamente como que eu vou concluir, mas vou tentar ser breve por conta do tempo. Mas eu fiquei um pouco... fiquei um pouco inquieto, assim, ouvindo a fala da Janaína, porque me identifiquei com vários pontos, assim, que você trouxe. E, inclusive, eu estava conversando com a Cleice antes de chegar aqui sobre algumas dificuldades de diálogo que existem
entre a gente preto para conversar sobre o nosso cinema, mas não só o cinema, a produção artística no geral, assim, porque a gente se encontra num lugar muito delicado, onde a gente quer falar sobre os filmes, porque a gente entende que falar sobre os filmes, fazer a crítica aos filmes é também uma forma de, digamos assim, fazer com que os filmes sejam cada vez melhores, né? Isso acho que é um processo meio até óbvio, assim, da crítica, né? Que acaba retribuindo ao cinema dessa forma, assim. Que eu acho muito positivo questionar as coisas, não necessariamente não criticar por criticar, mas assim, buscar um diálogo, formulações e etc. E eu acho que é um lugar delicado essa crítica ao cinema negro feito por pessoas negras, assim, porque muita gente está fazendo agora esses primeiros filmes, né? Está começando ali agora, então primeiro tem essa questão assim, de como você de alguma forma vai abordar esse cinema sem talvez assim pisar em traumas que a pessoa possa ter, né? Porque a gente entende que a nossa situação enquanto população negra é uma situação muito diferente da população branca, então como que a gente lida com os traumas que às vezes as nossas produções estão carregando. E assim, tem uma outra questão também, que a gente já entende, já se fala isso há muito tempo, mas eu não sei se sempre é tão bem compreendido essa pluralidade que existe no cinema negro brasileiro e outros cinemas negros de outras diásporas ou africano. Porque de que forma a gente consegue construir um diálogo entendendo essa pluralidade, que cada um vai vir de um lugar diferente, cada um vai falar sobre coisas diferentes, às vezes a gente vai se contradizer, isso não é um problema, isso não pode ser um problema, a gente não tem que necessariamente estar falando sempre as mesmas coisas ou assumindo os mesmos discursos. Acho que o cinema também é um campo às vezes, de embate de ideias e de discursos diferentes, mas de que forma a gente pode, então, conversar sobre filmes uns dos outros sem, às vezes, cair ou num relativismo de que tudo é bom, tudo é aceito, logo é isso, só deixa estar, tipo, não, identifiquei alguns problemas, mas não vou falar porque, né, tal, às vezes não é a minha realidade, às vezes é um tema que eu não domino, então de que forma a gente constrói, de fato, esse diálogo para isso, porque só por ser essencial mesmo, né, por ser uma produção que ainda carece desse pensar, assim, né? dessa produção de pensamento oral, textual, pelo menos me parece, né? Desse meu lugar aqui também, eu moro no Rio e tal, mas enfim, eu queria jogar um pouco isso para vocês também, para vocês falarem alguma coisa, porque isso é uma coisa que me inquieta muito, eu sempre tenho muita dificuldade às vezes em falar isso em alguns lugares, mas eu acho que a gente tem que falar. Vamos fazer um bloco de várias perguntas, depois a gente, mais rápido, a gente está com pouquíssimo tempo. Parabenizar, né, essa mostra aqui, muito emocionante, e Janaína e Kênia sabem, eu sou fã das duas, né, fã mesmo. E o meu encontro com a Aconfra foi muito libertador nesses pontos que a Janaína toca, né? Porque os meus filmes, o que eu desejo nos meus filmes é falar de qualquer coisa, né? E eu tenho filmes até que não tem personagem algum. Ricardo é meu técnico de som em todos os filmes e tal. O meu último filme tem até personagens plurais, e acho que somente uma personagem negra, né, a preta travesti, né, mas a personagem principal ali é uma mulher branca. Então meu filme não circula nos festivais negros, nem o outro que não tem personagem, como ele é muito artístico, então não circula em lugar algum, sabe? Então encontrar essa figura assim é muito libertador para mim, né? E uma outra coisa, assim, em torno do que você fala e das questões da Kênia no afrofuturismo, assim, né, levantar uma bola assim, que está bem quicando aí pra gente, né, que você fala dessa contra-imagem positiva, né, e trocar esse lugar na ficção científica, né, assim, será que é trocar o branco pelo preto, né? E aí eu fiquei pensando na história do Black Panther, né? Desse filme aí que tá bombando,
esse filme aí é afrofuturista, Kélia. Você pensa nisso, você saiu do Facebook, entendeu? Então é meio isso, assim, foi incrível a comprar, adoro as duas, demais, assim, muito bom, valeu. Mais alguma questão, comentário? Eu queria fazer um comentário. Como foi libertador ver uma entrevista com trilha sonora, hein? Porque, de fato, assim, isso é a dimensão assim, do cinema negro, ele traz essa sem cerimônia, né? Essa alegria, né? E você vê o cara falando, sendo entrevistado, e uma música tocando embaixo, cheia de delay, e uma imagem vermelha, e uma imagem azul, né? É uma delícia, assim, um negócio sensacional. Liberdade, né? É liberdade, né, cara? É liberdade, isso é uma coisa assim que eu saí muito feliz. Eu também não sei muito bem o que eu vou falar, mas eu vou falar. Percebendo, foi dito na mesa aí sobre essa digamos, essa humilde possibilidade de fazer cinema, dessa precariedade, isso gera uma nova possibilidade de cinema. E eu vejo, vendo o pouco que eu vi do Aconfrá e também o pouco que eu sei do Isaac Júlio, eu vejo que tem um diálogo muito forte. Eu nem sei se eles se conhecem, um ou outro. E também pensando no cinema expandido de uma maneira que você possa juntar o que você quiser. Na verdade é um filme que você possa fazer o que você sente sobre a sua obra, então tem uma certa liberdade, como o Mansur está falando aqui. Então, eu queria o que vocês acham desse afrofuturismo no cinema expandido? Está, de uma certa maneira, isso é óbvio, está relacionado, mas eu queria saber de vocês. Você está falando do cinema expandido, é o quê? Pantera Negra? Não, estou falando do cinema expandido dentro da possibilidade dele ser em galeria, de ser na rua, de ser híbrido, de ser multilinguagem, de ser diversas coisas. Como que é o seu nome? Daniel. Posso começar também? Pode, por favor. É muito rápido. Acho que a questão do Daniel e do Bruno dá para conectar. Quando o Blackout Film Collective é criado em 81 pelo John Aconfrey e outros 6 membros de Portsmouth, Sociologia, onde ele estudou, nessa mesma época, na Inglaterra, houveram vários incentivos estatais produzindo novas obras audiovisuais para o Channel 4, Canal 4, onde foram difundidos obras, filmes, telefilmes, não só do Blackout Film Collective, mas de outros grupos desse mesmo período. O Isaac Julian, que o Daniel comentou, nessa mesma época ele fazia parte do Sankofa Film and Video. Também existia nessa mesma época o CEDO, Film and Video, e o Black Audio. Esses 3 coletivos se beneficiaram bastante desse contexto do começo dos anos 80, de um incentivo estatal de produção e difusão de obras audiovisuais no circuito televisivo britânico. Outros filmes do Blackout Film Collective também passaram em outras televisões mundo afora, por exemplo a PBS nos Estados Unidos, que foi quem produziu o filme sobre Martin Luther King. O filme sobre o último anjo da história, que a Ken comentou bastante, foi coproduzido por um canal de televisão alemão chamado DFZ. Também passaram em canais da França, o France 3, na BBC. Eu acho que tem todo um diálogo, você frisou muito bem, entre a obra do John Aconfrey e do Isaac Julian. Os dois começam nesses anos dos workshops, comecinho dos anos 80, começam já a fazer uma transição entre cinema alternativo, cinema artístico, cinema experimental. Os dois produziram obras sobre cânones do pensamento negro do século XX. No caso, o Isaac Julian fez um filme sobre Frantz Fanon, um filme dos anos 90, e o John Aconfrey fez um filme sobre Stuart Hall. Ele fez um filme sobre Langston Hughes também. Os dois se debruçaram muito fortemente sobre todo o passado da cultura negra e africana, intelectual, artística do século XX.
os dois, a partir do século XXI, tiveram uma transição cada vez mais crescente para o circuito da arte contemporânea. Por exemplo, a última obra que eu vi do Isaac Jullian aqui no Rio foi no MAC de Niterói, que era uma obra de 7 telas sobre o oceano, uma obra incrível. E o Aconfra também tem cada vez mais produzido obras de 3 telas, 5 telas. Então, eu acho que tem todo um diálogo entre o Isaac Jullian e o John Aconfra. Desde o começo da carreira dele, dos anos 80 até hoje em dia, tem total sintonia em vários aspectos. Claro que o Aconfra foi mais para o lado político da diáspora, da questão da migração, e o Isaac Jullian foi mais para o lado político da política queer. Mas eu acho que são dois autores, dois realizadores que têm um total contato. Só que o Jullian tem um documentário sobre Blaxploitation que é muito bacana. Muito bacana. O Aconfra aparece num filme do Isaac Jullian, Capital. É um filme sobre o David Harvey. Um filme que passou aqui no Rio num festival de cinema experimental chamado Dobra, em 2016, que é uma palestra do David Harvey em Nova York, e na plateia está o John Aconfra. E termina o filme, o Aconfra dialogando sobre o David Harvey, sobre questões da política. É um filme maravilhoso. Mas eu estava pensando, na verdade, da ideia da gambiarra, né? Tipo, acho que muita obra, inclusive na exposição que está rolando aqui no CCBB, você vê muita gambiarra, né? Tipo, eu acho que essa precariedade possibilita muitas coisas. Então a gente poderia dizer que esse cinema precário, que na verdade que é o cinema que nós fazemos, né? A gente acaba usando, enfim, a gente faz com o que tem. Então a gente poderia dizer que talvez esse cinema africano também ele possa ser um precursor do cinema expandido, dessa ideia de cinema mais... Você bem tinha uma expressão que era isso, migotagem, que é essa coisa de juntar as guibas de cigarro para fazer um ao outro. Mas é claro que isso não dura para sempre, né? Porque todo mundo quer dinheiro para fazer esse filme bacana, né? Vamos assim, ser sincero, né? Mas só que você cria um modo, esse que é o ponto, que esse modo do improviso, ele reflete uma possibilidade de um diálogo com uma certa realidade. Eu acho que é a questão interessante da gente pensar. Ou seja, você vai continuar com dinheiro fazendo filmes imperfeitos, entendeu? Não, só fala. Não, acho que tem uma coisa que você falou e que tem uma relação com isso, eu lembrei da Futurismo de novo, mas porque tem uma conexão que você falou de se libertar da história, né, dessa liberdade de criação. Que a Tasha Womack, que vai ser, né, uma artista negra dos Estados Unidos, que tem um livro sobre afrofuturismo, ela vai justamente pensar, né, em essa reformulação do afrofuturismo que vai acontecer a partir dos anos 2010 e tal, de como é que, o que interessa para ela como potência estética daquilo. É de você poder se libertar justamente das amarras sociais e históricas, assim. E aí ela e alguns outros autores são bem radicais nisso, não são todos afrofuturistas que partem desse ponto, mas de chegar inclusive num ponto de dizer que você não deve, assim, seria melhor não fazer filmes afrofuturistas que remetessem à escravidão, que remetessem a questões sociais negras tão marcadas. Seria uma certa liberdade de criação você conseguir fazer obras que não passassem por aí. E aí tem muito essa ideia, né? Isso, não é total do afrofuturismo, mas tem um pouco essa ideia dessa liberdade de criação e dessa... que é isso, né? Que narrativas que a gente faz e quais são onde é que elas ficam presas. Então seria essa ideia de tentar libertar as narrativas dessas amarras sociais. Então acho que é um lugar que dá para pensar isso, assim. Essa questão do Bruno, eu acho que é uma questão que é nossa, assim, de como é que a Jana falou um pouco disso, e que a gente pensa muito e a gente vai tentando, né, como fazer, que é isso, ir para os filmes, né, falar dos filmes, criticar os filmes, e como é que a gente cria espaços e como é que a gente cria critérios para isso. E eu acho que uma das coisas que a gente está nesse momento, assim, e aí uma conversa que eu tive com a Janaína um pouco, e com o Heitor, com o Juliano, que são pessoas que estão trabalhando na crítica negra,
disso, né, de ir para os filmes, mas também de conseguir pensar outros critérios, porque aí a gente entra nisso que a Janaína falou, né? Se você vai fazer cinema, não é só fazer cinema negro, não é só reproduzir o cinema branco por pessoas negras, você fazer crítica também, você ir para os filmes negros, não pode ser só você colocar os critérios críticos, estéticos que já existiam para falar daquilo, assim. Eu acho que tem um pouco esse soço de pensar que, né, a Janaína está fazendo isso a partir, né, de algumas questões específicas, de experiência, tal, de como é que ele está representado, de onde é que está, né? Mas de não firmar isso numa identidade de negritude que seja única, mas quais são os elementos em comuns, e aí a partir disso como é que a gente pode começar a falar desses filmes. Acho que é uma coisa que está aí, assim, que nos inquieta a todos, e eu fico feliz que inquiete os realizadores também, assim, porque é isso, né? Eu acho que é um diálogo a gente vai tentando achar umas respostas e vai também tentando dar outras. Eu acho que é uma coisa que vai ser construção mesmo, assim, no panorama do cinema negro brasileiro contemporâneo, assim, que a gente está nesse lugar. Pantera Negra. No Rio do Continente, tem aberto na internet. Mas para mim é afrofuturismo, sim. E eu acho que principalmente, porque aí entra de novo nessa expressão que a gente usou várias vezes, de você, do Ryan Coogler, conseguir colocar a experiência negra, a discussão negra e as discussões de política negra dentro do filme. E aí, para mim, ele faz isso através do Killmonger, tal, de como é que ele vai narrar aquela história. Mas, para mim, é isso, assim. Poderia não ser, poderia ser, né? E aí, sabe, o contexto Marvel, o contexto Disney, o contexto... E para mim e eu acho que a gente tem que ter essa coisa de que, sim, ter cinema instrumental, ter cinema barato, ter cinema independente, mas acho que a gente tem que ter cinema milionário negro também, assim, que precisa. Pessoal, infelizmente, temos que encerrar. Obrigado, Janaína, obrigado, Kênia.